Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trago para vocês um bolo no tema cactos fofinhos e só que dessa vez retangular. Nós temos dois vídeos nesse mesmo tema aqui no canal, de bolos redondos, e dessa vez o bolo é retangular. Gente, eu sei que muitas pessoas têm uma certa dificuldade na hora de acertar as quinas, na hora de decorar o bolo retangular, deixando ele liso na lateral, sem trabalho de bico. Eu super entendo isso, é difícil para você e é difícil para quase todo mundo, tá? Então não desista, vai fazendo aos poucos, com calma que você consegue. Eu tenho aí um bolo de 45 fatias, tá? O tamanho dele eu não sei agora de cabeça, porque eu nunca lembro, mas se eu lembrar eu vou deixar no box de informações para vocês ou então nos comentários, tá bom? Se eu lembrar, gente, porque geralmente eu esqueço. Mas tem um vídeo aqui no canal falando sobre tamanho de bolo e fatia e tudo mais, então se você olhar nesse vídeo você vai saber o tamanho desse bolo, que eu realmente não consigo lembrar de cabeça. Fiz a minha pré-camada com chantilly estabilizada com glacê real e depois eu depositei bastante chantilly na lateral para ele ficar, para cobrir, né, bem. Eu depositei com a espátula mesmo, porque eu acreditei que com a espátula, eu acredito, que com a espátula é mais fácil, tá? Quando o bolo é retangular do que com o saco de confeitar. Dá um pouco mais de trabalho, tá bom? Então eu fui depositando bastante, tentando acertar já, né? Tentando já dando uma acertadinha, tá? No nosso bolo, porque a gente vai fazer um trabalhadinho nele, que ele vai ficar, a metade dele vai ficar sem trabalho de bico, tá bom? Então agora que eu dei uma pré-alisada, eu peguei a minha faca de cortar pão, que é minha companheira, que eu amo demais, e eu passei ela cuidadosamente na lateral do meu bolo para fazer um desenhozinho do jeito que tá no bolo redondo, tá? Porque a inspiração foi o bolo redondo, então eu tentei fazer bem parecido. Não fiquei passando muito a minha faca, porque quanto mais você passa, mais você atinge a parte do bolo e aí fica pior. Então passa uma vez só, tá? Tenta passar bem direitinho, uma, duas vezes. Não fica passando muito não, porque às vezes a gente quer fazer muito, a gente acaba estragando. Agora eu tô acertando as quinas, tá? Porque vai ter trabalho de bico, vai ter outras coisas aí em cima, então esse bolo não precisa ficar muito lisinho na parte de cima, tá bom? Então acertei as quinas, olha, esse bolo é um bolo grande, pesa 4,5 kg, então ele é um bolo grandão. E é bem bacana você ter uma espátula grandona, tá? Para acertar ele na parte de cima. Se a sua espátula for muito pequena, vai ficar bem difícil de você acertar. Beleza? Então tá. Então agora a gente vai pegar o nosso biscoito de maisena ou biscoito de chocolate misturado com biscoito de maisena, do jeito que você achar melhor. Vai triturar no liquidificador e a gente vai espalhar em cima do nosso bolo para ser a areinha do nosso cacto. Eu fiz é porque o biscoito que eu tinha aqui em casa, ele é esse com o biscoitinho de chocolate por dentro do biscoito de maisena, tá? Mas se você tiver o biscoito de maisena, que ele é mais clarinho, né? Parece areia, fica legal também. Mas acho que os dois, gente, os dois vale, fica bonito, tá? Então eu espalhei bem com o garfo e agora eu vou começar a parte dos trabalhos de bico, tá? Eu tenho aí o bico 22 da Celebrate e a gente vai fazer nesse bolo um trabalhado de corda. Então, eu faço uma curvinha, uma meia curvinha, não chego até aí embaixo e eu já paro com ela lá em cima e venho com outra curvinha iniciando do centro da primeira curvinha, tá? Isso aí é só vendo mesmo, eu tento explicar, mas você tem que ver e treinar. E não é difícil, gente. A primeira vez que eu vi esse trabalho, eu falei, nossa, não vou conseguir fazer. Vai ser muito difícil e você consegue sim. Só cuidado com os bicos muito serrilhados, tipo 4B, 32. Eles ficam menos bonitos, trabalho assim não fica tão bonito, porque mostra muito. Se o seu chantilly estiver um pouquinho poroso, o bico 32, o bico 4B, que eles são muito serrilhados, vai mostrar muito se tiver um defeitinho do chantilly. Então, por isso que eu prefiro usar o 22. Ele tem menos serras, tá? Então, eu fiz esse trabalhado envolvendo toda a lateral do meu bolo. Comecei com o rosa um pouquinho mais clarinho e a gente vai fazer também com o rosa um pouquinho mais escuro. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada, tá bom? Não se esqueça de passar no nosso canal secundário, Cantinho da Mari, e se você quer adquirir a sua máquina de cartão e não sabe qual, aqui no box de informações tem um link para você comprar a sua máquina com R$ 50 de desconto, gente, sai muito baratinho, vale a pena, tá? É a máquina de cartão que eu uso há mais de ano, então eu tô indicando para vocês algo que eu realmente uso, beleza?
Então, fiz aí a minha primeira voltinha, né, com esse efeito corda, com esse tom de rosa um pouco mais clarinho. E agora eu vou iniciar o mesmo trabalhado com um tom de rosa um pouquinho mais escuro. Lindo, né? Um pouco mais escuro e lindo, 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 lindo. Para chegar nesse tom de rosa, eu usei rosa com um pouco de vermelho, tá? Botei esses dois, rosa e vermelho, e deu esse tom de rosa lindo que eu amo, gente. Gosto muito desse tomzinho de rosa. E aí é isso, fui fazendo a segunda camada. Não fiz muitas camadas para que essa parte lisinha do bolo, né, com a textura aparecesse. Então, eu só fiz duas. E dessa vez nós vamos ter trabalho de bico também na parte de cima do bolo. Eu estou usando o bico 1M da Wilton. Gente, olha a textura desse chantilly. Olha que linda que essas rosetas ficam com o chantilly na textura correta. Vale a pena, tá? Vocês irem treinando bastante para o seu chantilly chegar numa textura certa. Vai deixar o trabalho de vocês, o nosso trabalho, fica tão mais bonito quando o chantilly tá no ponto. Às vezes eu perco a mão também, não fica no ponto que eu quero. Mas quando tá no ponto, ai, fica tão mais bonito. Vale a pena a gente ir testando, tá? Então, eu fiz esse trabalhado de roseta em toda a lateral. Esse rosa é quase o mesmo rosa que eu usei para fazer a segunda camada de cordinha, só que eu coloquei um pouco mais de corante rosa, tá? Para ele ficar um tom um pouco mais vibrante e ficou lindo. Eu amei. Com esse verde, então, ficou maravilhoso, tá? Então, contornei todo o topo, a lateral do topo do meu bolo, com as minhas rosetas no bico 1M. Para trazer um pouquinho mais de charme, eu tenho um bico folha, ele não tem número, tá? Ele é aquele bico folha tipo 113, só que ele é um pouco menor. E aí eu fui colocando várias folhinhas aí pelo meu bolo. Fui espalhando várias folhinhas aí pelas rosetinhas, sabe? No meu bolo, folha onde precisava de mais, onde precisava de menos, e fui colocando. E eu aproveitei e usei um tom de verde um pouco mais escuro, para que pudesse sobressair, né, no verde que já tinha. Isso é importante, fazer uns tons diferentes, porque se você faz um tom muito clarinho, se eu usasse, por exemplo, o mesmo verde, essas florzinhas de baixo, essas folhinhas de baixo não iriam aparecer. Então, acho que vale a pena fazer um tom de verde um pouquinho mais escuro. Hora de dar aquele charme todo especial com as minhas pérolas comestíveis, que eu amo. Tem vários vídeos aqui no canal, minto, tem 2 vídeos aqui no canal ensinando a fazer as pérolas comestíveis. Então, se você ainda não sabe como que eu faço, eu não uso chocobol, faço com outro confeito de açúcar, sai muito mais em conta que o chocobol. E ele não tem aquele tomzinho amareladinho do chocobol, ele fica aquela pérola bem branquinha, que eu gosto bastante desse efeito. Então, assiste o vídeo, tá? Pra você saber como é que eu faço. E aí eu fui colocando as pérolas no centro de todas as rosetinhas. Bom, decoração finalizada. Agora a gente vai acrescentar aí o topper, tá? Que eu faço pelo aplicativo no celular, que se chama Pixel Lab. E levo na gráfica para imprimir e corto com a tesoura em casa mesmo, tá? E fica assim, é bem facinho de fazer. Com o tempo você pega o jeito. Esse é o resultado final do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, @Mundo Doce da Mari. E se não, participa do grupo da página do Face Mundo Doce da Mari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!